Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor. Eu sou o Paulo. E eu sou a Paula. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da EBD Fiel. Hoje vamos mergulhar na lição 5, Ruth. Lições de lealdade, o caminho da redenção. Uma história linda, né? Com certeza. Ei, mas antes de começarmos, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais. Instagram, TikTok e YouTube. E nos segue lá, EBD Fiel. Isso mesmo. Curte, compartilha com seus amigos e ajude a espalhar a palavra de Deus para ainda mais alunos da nossa querida e preciosa Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos nessa missão. Bom, então vamos lá. A história de Ruth é fascinante. Nossas fontes, o estudo e os comentários destacam muito essa figura, né? Uma mulher decidida, fiel. E num contexto bem difícil, né? O período dos juízes em Israel. Um tempo de muita instabilidade, ciclos de pecado, guerra, e aí surge essa história, quase um oásis de paz e fidelidade. Exatamente. E o mais interessante, Ruth nem era israelita. Ela era moabita. Acho que vale a pena começar por aí, pela origem dela. Sim, porque isso adiciona uma camada importante. Moab e Israel tinham um histórico complicado, de inimizade mesmo. Teve invasão, subjugação, tipo o rei Eglon de Moab oprimindo Israel, depois Israel subjugando Moab. Tá lá em Juízes, né? Pois é. E essa rivalidade toda torna a decisão de Ruth de seguir Noemi e o Deus de Israel ainda mais uau, né? Muito mais. Ela não estava só mudando de país, estava cruzando uma barreira cultural, religiosa, bem profunda para a época. O próprio nome dela, Ruth, que significa amizade, companheira, já é sugestivo, né? E a história começa com a família do marido dela, que era israelita, indo para Moab. Elimeleque, Noemi e os dois filhos, Malom e Quilion, foram por causa da fome em Belém de Judá. Isso, ficaram lá um bom tempo, uns 10 anos, diz o material, e nesse tempo os filhos casam com moabitas, Malom com Ruth e Quilion com Orfa. Só que aí vem a tragédia, né? Primeiro morre Elimeleque, depois morrem os dois filhos. Nossa, fica Noemi sozinha, viúva, sem filhos, numa terra estrangeira, só com as duas noras também viúvas. É uma situação de perda, de vulnerabilidade extrema. Total. E é nesse momento que Noemi ouve que a fome em Judá acabou, que Deus tinha voltado a abençoar a terra, e ela decide voltar para Belém. E ela, assim, de forma muito prática até, libera as noras, né? Diz para elas voltarem para casa das suas mães, reconstruírem a vida em Moab. É um momento bem emotivo ali na despedida. Orfa chora, beija a sogra, mas acaba voltando para a família dela. Pois é, mas Ruth... Ruth não. Ela se apega a Noemi. É aí que vem aquela declaração fortíssima, que é o texto áureo da lição, né? Ruth 1, 16 e 17. Não me insistes para que te deixe. É impressionante. Aonde quer que tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É uma entrega total, né? Não só a pessoa de Noemi, mas a identidade, a fé do povo dela. É uma conversão ali, né? Uma decisão que muda tudo e marca o início dessa história de amizade, como a lição coloca. O livro é curto, só 4 capítulos, mas é denso em significado. Amor, lealdade, providência divina. E é interessante como os comentaristas, tipo Kundal e Morris, que a lição cita, contrastam essa atmosfera de paz em Ruth com a violência toda de Juízes, que é o mesmo período histórico. Mostra que mesmo no caos, a fidelidade a Deus e às pessoas pode gerar vida, né? Bênção. Sim. E essa fidelidade de Ruth parece vir de uma fé genuína. Tem uma comentarista, Isabela Fonseca, que a lição menciona que vê Ruth como um tipo do crente, sabe? Alguém que deixa tudo para trás e abraça a Deus. O teu Deus é o meu Deus. É uma leitura bonita. E que também já aponta para um propósito maior ali, né? A preservação da linhagem de onde viria o Messias. Então, para resumir esse primeiro tópico, a ideia central é essa. Ruth, a estrangeira, supera tudo e se apega firmemente a Noemi e ao Deus de Noemi. Exato. E isso nos leva direto para o segundo tópico. Como essa fidelidade dela foi recompensada. Porque, vamos combinar, a situação delas chegando em Belém não era fácil. 2 viúvas, sem terra, sem renda. Bem precária mesmo.
E aí a gente vê a lealdade de Ruth na prática. Ela não fica só na declaração, ela vai à luta. Ela se oferece para ir respigar nos campos. Que era aquele direito que a lei mosaica dava aos pobres, né? De recolher as espigas que sobravam da colheita. Isso, um trabalho humilde, mas era o sustento delas. E mostra o amor altruísta dela por Noemi, né? Cuidando da sogra mesmo na dificuldade. E essa atitude dela acaba chamando a atenção. Sim, o material destaca como o caráter de Ruth superou qualquer preconceito que poderiam ter por ela ser moabita. A fama dela de mulher virtuosa, leal, chegou antes, parece. E isso conecta com aquela ideia de João 4, né? Deus procurando adoradores em espírito e em verdade. O que importa é o coração, a fé, não a origem. E a comparação com Orfa é muito forte aqui. Orfa fez a escolha, digamos, racional, né? Voltar para a segurança da família. Chorou, mostrou afeto, mas recuou. Como diz o comentarista David Cabral, citado na lição, Orfa teve emoção, mas Ruth teve compromisso. Ruth escolheu o caminho incerto, mas baseado na fé e na lealdade. E Orfa, bom, ela some da história. E a firmeza de Ruth é impressionante. Noemi tenta convencê-la a voltar, tipo, olha, eu não vou ter mais filhos para casar com vocês, não tem futuro aqui comigo. Argumentos lógicos, né? Sim, bem pragmáticos. Mas Ruth não abre mão. É uma convicção muito forte. Alguns comentaristas sugerem que talvez essa decisão de não seguir o conselho de Noemi tenha sido até inspirada por Deus, sabe? Faz sentido. A fidelidade dela é vista como uma aliança mesmo. O pastor Valdir Alves de Oliveira, também citado, usa aquela expressão forte, até que a morte nos separe. Mostra a profundidade do vínculo. E essa fidelidade toda não fica sem resposta. A lição diz que ela foi recompensada com honra. E essa recompensa vem, principalmente, através da figura de Boaz. Isso, o que nos leva ao terceiro tópico. O Goel, o remidor. Um conceito super importante na lei e na sociedade da época. Exato. O Goel era o parente mais próximo que tinha a responsabilidade e o direito de resgatar. Resgatar a terra da família, se fosse vendida por pobreza, para manter na família, como está lá em Levítico 25. E também tinha o casamento levirato, né? Se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão ou parente próximo devia casar com a viúva para dar continuidade ao nome e à herança do falecido. Deuteronômio 25. Isso. E Boaz aparece na história como parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ele era um homem rico, influente em Belém. E ele percebe a situação de Ruth e Noemi. E ele decide agir como Goel. É interessante que ele não era o parente mais próximo, tinha outro na frente. Mas Boaz toma a iniciativa. E ele faz as duas coisas. Ele redime, ou seja, recompra a terra que era de Elimeleque, garantindo o futuro de Noemi. E ele se casa com Ruth, oferecendo proteção, lar e a chance de continuar a família. E o material ressalta que ele não faz isso só por dever. Ele age por bondade e por reconhecer a virtude de Ruth. Ele ficou impressionado com a lealdade dela a Noemi. Sim. E ele faz tudo às claras, né? Vai na porta da cidade, reúne os anciãos, as testemunhas. Primeiro ele oferece a chance ao parente mais próximo. Que recusa, né? Provavelmente por causa das implicações financeiras ou por não querer misturar a herança. Exato. E aí Boaz assume publicamente a responsabilidade. Eu vou redimir a terra e vou casar com Ruth. E todo mundo abençoa. Isso mostra a integridade dele. Mas antes disso tem aquela cena chave na eira, né? Que é meio que a virada da história planejada por Noemi. Ah, sim. Noemi, muito sábia, percebe que Boaz está tratando Ruth com bondade especial, deixando ela respigar, protegendo ela. Ela vê ali uma porta. E ela instrui Ruth como se preparar, ir até a eira à noite, na época da festa da colheita, e fazer um pedido bem específico a Boaz. É um momento delicado, né? Ruth vai, espera Boaz dormir, descobre os pés dele e se deita ali. Quando ele acorda, assustado, ela pede: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és remedor. É um pedido de proteção, de casamento, invocando o papel dele de Goel. Um ato de muita coragem e vulnerabilidade também, né? Muita. E o comentarista Ian Duguid, que a lição cita, lembra que a preocupação de Noemi
era arranjar um lar para Ruth, um lugar seguro. As instruções dela para Ruth se arrumar toda mostram a importância do momento. E Boaz reage super bem, né? Com respeito, admiração. Ele elogia a virtude dela, que já era conhecida na cidade, e promete resolver a situação, o que ele faz no dia seguinte. Exato. E aí o resultado? A redenção se completa. Boaz casa com Ruth e eles têm um filho, Obed. E o nascimento de Obed é uma festa. Não é só um bebê. É a restauração da família, a segurança para o futuro, é a resposta para tanta dor que Noemi e Ruth passaram. Sim, tem aquela cena linda que o Duguid também comenta, de Noemi pegando Obed ao colo, as mulheres da cidade falando para Noemi: olha, essa sua nora vale mais que 7 filhos, e agora você tem um remidor. É a passagem do vazio para a plenitude pela graça de Deus. E o detalhe final, né? Que o texto faz questão de registrar. Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, o rei Davi. Exatamente. Isso conecta tudo. A história de uma família, de fidelidade, de redenção, entra na grande história da salvação, na linhagem de onde viria Jesus. A moabita Ruth na genealogia do Messias. É incrível como Deus age, né? Através de escolhas, de atos de bondade, de lealdade. Ele tece os fios da sua providência. Mesmo que ele não apareça falando diretamente na história, a mão dele está ali o tempo todo. Então, resumindo tudo, a gente viu Ruth, a estrangeira, sua lealdade incrível mesmo na perda, viu como essa fidelidade foi recompensada e como Deus usou Boaz, o remidor, para restaurar essa família e cumprir um propósito muito maior. E a aplicação principal que a lição traz é essa tipologia, né? Boaz como uma figura, um tipo de Cristo. Assim como Boaz resgatou Ruth da sua condição difícil, Cristo é o nosso Goel, nosso Redentor. Ele nos busca, paga o preço, nos dá um futuro, uma nova família. Entender o Goel ajuda a gente a entender melhor o que Jesus fez por nós. Uma perspectiva muito rica mesmo. E para a gente terminar, fica a reflexão, né? Como atos de fidelidade, de fé, mesmo vindos de lugares inesperados, uma estrangeira, uma viúva, podem mudar tudo e nos inserir nos planos de Deus de formas que a gente nem imagina. Ou, por outro lado, pensar no exemplo de Boaz. Como a gente pode ser um pouco remidor hoje, agir com bondade, com responsabilidade para ajudar quem está em necessidade perto da gente. Ser um instrumento de restauração, refletindo o caráter do nosso grande Redentor. São perguntas importantes que essa história deixa pra gente, né? Com certeza, uma lição muito profunda. E assim chegamos ao fim do nosso resumo de hoje. Na próxima semana estudaremos a lição 06, Ana, a força de quem ora gera milagres. Outra história poderosa. Esperamos você. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima lição. EBD Fiel. Fiel à palavra.